Boa noite, irmãos. Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 16. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Oremos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este culto, pelos hinos, por tudo que nós já presenciamos, pela apresentação, Senhor, da Heloísa. Que o Senhor, neste momento, me use apenas como um simples ser humano que sou, Senhor, para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor fale com os meus irmãos da mesma forma com que o Senhor falou comigo e me confrontou muito com essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum nós ouvirmos no meio cristão, e provavelmente você também já ouviu, falar sobre avivamento. Todos aqui já ouviram falar essa palavra? Avivamento. É muito comum nós ouvirmos louvores sobre avivamento. É muito comum nós ouvirmos orações sobre avivamento. Mas é muito comum também nós vermos que a Igreja de Jesus, principalmente nos dias de hoje, interpreta o avivamento de uma forma extremamente errada. E hoje nós vamos falar sobre isso. Que o avivamento bíblico ele não é igreja lotada. O avivamento bíblico ele não é bagunça e desordem nos cultos. O avivamento bíblico não são marchas que causam e outros eventos que fazem aí no mundo. Avivamento bíblico não é isso. O avivamento bíblico, ele começa dentro de cada um de nós. A palavra avivamento significa tornar mais vivo e aumentar a intensidade. Um exemplo muito bom para a gente entender o que é avivamento é uma churrasqueira. Quem aqui costuma assar carne? O Jackson eu sei que assa, não é? Eu também. É muito comum a gente ver que a brasa está baixando e a gente colocar mais carvão, para que a brasa aumente a intensidade do calor. Avivamento é aumentar a intensidade da nossa vida com Deus. Avivamento espiritual é viver uma vida mais intensa com Deus. Esse é o avivamento bíblico e hoje nós vamos falar sobre isso. Esse livro de crônicas, os dois livros de crônicas, eles não eram separados na época, na formação da Bíblia que foi colocado o primeiro e segundo, mas eles foram escritos durante muitos anos e nós não temos apenas um autor que escreveu crônicas, mas nós sabemos que Esdras e Neemias escreveram boa parte das crônicas, que contam a história do povo de Israel. Crônicas conta muita parte da história do povo de Israel do Antigo Testamento, talvez você já tenha lido. Esse capítulo 7 que nós acabamos de ler é um momento histórico no povo de Israel. É um momento único. Sabe por quê? Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o templo estava agora sendo inaugurado numa cerimônia. O templo acabara de ser construído e agora todo o país estava voltado para ver a cerimônia de abertura do templo do Senhor, que antes era o tabernáculo no deserto e que Deus, através de Davi, disse que o filho dele, Salomão, construiria o templo. Talvez você saiba que aqui no Brasil tem um templo de Salomão, né? Mas não é esse não, tá, gente? Neste evento de abertura do templo,
Salomão, ele ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifício ao Senhor. Foi algo histórico na nação. O templo de Deus estava inaugurado, e neste templo, no dia da inauguração, o Senhor encheu a casa com sua glória. Não era pouca coisa. Agora o povo tinha um templo onde o próprio Deus disse que se manifestaria ali. Porém, no capítulo 6, um pouco antes, Salomão, ele clama ao Senhor pela nação, por uma nação rebelde, por uma nação muitas vezes que se dobrava a outros deuses pagãos. E Salomão, ele clama pela nação: ouve do céu, Senhor, a nossa petição, ouve dos céus e nos perdoa, ouve dos céus e nos restaura. Então, neste capítulo, Deus responde à oração de Salomão. Mas nesse texto eu vou me atentar apenas no versículo 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou frisar apenas nesse versículo para nós entendermos o que de fato é um avivamento. Para nós não confundirmos movimentos ativistas cristãos e evangélicos com avivamento. Para que nós possamos entender que o avivamento espiritual, ele começa dentro de cada um de nós. A primeira coisa que nós temos que entender que esse texto nos diz é: quem somos nós? O texto, ele começa dizendo no versículo 14, o próprio Deus diz: se o meu povo. Deus fala: se o meu povo. Primeira coisa que nós temos que entender é quem nós somos e a quem nós pertencemos. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós pertencemos a Ele. Se você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pertence a Deus. Você é povo dele, povo exclusivo e eleito dele, sem merecimento. Nós não somos dele por merecimentos nossos. Nós somos dele por escolha dele. Porque a Bíblia diz, Paulo diz que ele veio a nós quando nós éramos inimigos dele. Nós pertencemos ao Deus Criador dos céus e da terra. E você já parou para pensar por que você, por que eu? O porquê nós vemos na Bíblia várias vezes que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo? Por que eu? Por que você? Você já parou para pensar? Que não havia nada em mim e em você que chamasse a atenção de Deus? Não havia nada em mim e em você que enchesse os olhos de Deus de orgulho? Mas Ele salvou você. A Bíblia diz que através do Espírito Santo Ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e então você pôde olhar para Ele de forma espiritual. Porque Paulo diz que o homem sem Cristo, o homem natural, ele não entende as coisas espirituais porque são loucura. Se hoje você crê em Jesus, foi porque o Espírito Santo veio até você, visitou o seu coração e transformou o seu coração. Mas por que nós? Somos povo dele. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de frisar, porque Deus, ele cuida de cada um de nós. No domingo passado eu falei mais sobre a questão de ansiedades, sobre crises de ansiedades, que o Davi estava sofrendo quando estava fugindo do seu sogro Saul. Mas quando nós sabemos que nós pertencemos a um Deus poderoso, isso nos tranquiliza. Os dias são maus, os dias são ruins, os dias são difíceis. Se eu pegar aqui e der a oportunidade para cada um de vocês contar um testemunho ou um problema que tem passado, eu creio que cada um aqui tem algo para falar. Mas nós somos dele, porque ele veio até nós, isso é um privilégio. Agora, precisamos entender o que fazer. Se nós queremos um avivamento, nós precisamos saber o que fazer. O que eu preciso fazer para experimentar um avivamento? Para que eu sinta o Espírito do Senhor, como há muito tempo eu não sinto mais. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você pergunte: Senhor, eu já não sinto mais a tua presença como eu sentia no passado. Mas o porquê isso tem acontecido? Por que será? Deus diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A primeira questão que nós temos que entender é: humilhação no contexto e na palavra hebraica, o contexto aqui diz que humilhação
significa se curvar e baixar a fronte. Hoje, talvez humilhação, nos dias de hoje, tenha um contexto e uma conotação diferente, talvez, não é? Mas humilhação, nesse ponto em que Deus estava falando com Salomão, era: se curvem perante a mim, baixem a fronte perante a mim. O que Deus estava falando? Que se nós queremos experimentar um avivamento espiritual, nós não podemos chegar perante Deus com o nariz em pé. Infelizmente, dentro das igrejas, aqui eu estou falando para os crentes, enfim, nós que estamos aqui, depois isso vai ser postado no YouTube, outras pessoas vão ver, Deus vai direcionar essa mensagem. Mas estou falando para os crentes, é muito mais fácil às vezes e mais confortável falar dos ímpios, mas estou falando dos crentes. Tem muito crente que se comporta perante Deus como se Deus fosse o seu empregado. Tem muito crente, muitas vezes, que não olha para dentro de si, se humilhando no sentido de entender a sua miséria. Não experimentaremos um avivamento espiritual se nós não olharmos para dentro de nós e enxergarmos os nossos pecados, pararmos de colocar a nossa culpa no outro, pararmos de transferir o nosso pecado no outro, pararmos de usar muletas. Nós nunca vamos experimentar um avivamento espiritual se nós não clamarmos a Deus com humildade de coração. Irmãos, avivamento é quando Elias se prostra no Monte Carmelo orando a Deus por chuva. E Deus manda chuva depois de muitos anos em que a nação estava passando necessidade, uma seca terrível. Avivamento é quando o rei Ezequias recebe Isaías, doente, com úlcera, quase à beira da morte, os assírios nas portas de Jerusalém para acabar com Israel. E ele vira para a parede e se humilha perante o Senhor, pedindo proteção. Onde Deus derrota os assírios e cura Ezequias e dá mais 15 anos de vida para ele. Avivamento é quando Neemias olha para Jerusalém destruída depois do cativeiro da Babilônia e clama a Deus por reconstrução. Avivamento é quando nós nos humilhamos a Deus. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Agora vamos falar da oração. Não tem como nós experimentarmos a presença de Deus e um avivamento espiritual se nós não tivermos constante oração, um diálogo com Ele. Não tem como eu ter intimidade com qualquer pessoa do mundo se eu não tiver diálogo e contato com essa pessoa. Só que repare que o texto ele diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Deus ele distingue a oração de buscar a face dele, que parece para nós a mesma coisa. Mas sabe quando nós oramos e não buscamos a face dele? Quando nós oramos apenas para nós. Como tem sido a sua oração? Você corre o risco, e eu também, de orarmos todos os dias e não buscarmos a face de Deus. Você sabia disso? Nem sempre orar é buscar a face de Deus. Nós corremos o risco de orar todos os dias e não estar buscando a face do Senhor. Sabe por quê? Talvez a sua oração seja: eu quero, me dá, me abençoe, me dá mais um pouco, porque eu quero mais. Talvez a sua oração perante Deus não seja para buscar a presença de Deus, mas aquilo que Ele pode te dar. E aí nós temos um grande problema. Hernandes Dias Lopes disse que avivamento não é sede de bênçãos, é sede de Deus. E muitas vezes nós oramos mais interessados nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. Eu preciso, eu quero, tudo para mim. Eu preciso. E muitas vezes nós não falamos: Senhor, eu só quero sentir a Tua presença. Eu só quero sentir a Tua presença. Podemos muitas vezes, como João Batista ouviu, Paulo ouviu, a minha graça te basta. Mas parece que para o povo de Deus, parece que a graça de Deus já não basta mais. A graça de Deus já não basta mais se não vier acompanhada de uma carreta de bênçãos. Parece que apenas a presença de Deus hoje já não é mais suficiente. Você corre o risco de orar e não buscar a face de Deus quando você se interessa mais pelo que Ele pode te dar do que por quem Ele é. Deus ele basta nas nossas vidas por quem Ele é de fato. Se Ele não desse nada para mim e para você, se Ele não desse nenhuma bênção, coisa que Ele faz um monte todos os dias, mas se Ele resolvesse não nos abençoar mais, Ele não deve nada para você e nem para mim.
Ele te salvou de graça, sem você fazer coisa alguma para conseguir a salvação. Ele não nos deve nada. Por isso que eu digo, nós temos que nos interessar mais pela presença dele do que o que ele pode nos dar. Além disso, nós muitas vezes buscamos a Deus não buscando um relacionamento de pai e filho, mas sim de um cliente para um garçom. Me traz isso. Anota o meu pedido, Senhor. Apenas anota o meu pedido. Busque ele como filho e não como cliente. Além disso, Deus diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não basta humilhar, orar e buscar a face se isso não for transformado em prática. É interessante nós entendermos que se converter é você abandonar uma via e voltar por outra. Simples assim. No trânsito isso é muito comum, faça a conversão. É exatamente isso. E ele diz, se o povo que se chama pelo meu nome se converter dos seus maus caminhos, mas que maus caminhos são esses? E aqui nós estamos falando do povo de Deus, não estamos falando de povos pagãos. Estamos falando de pessoas que professavam fé nesse Deus, assim como eu, assim como você. Estamos falando de pessoas crentes em Deus. Maus caminhos, ele pode ser muitas vezes práticas mundanas e muitas vezes omissão do que é pra gente fazer, a gente sabe que é pra fazer, mas a gente não faz, porque a Bíblia diz que omissão também é pecado. Muitas vezes nós temos olhado para onde nós não devemos olhar. Para onde você tem olhado? Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Aqui está falando para o povo de Deus. Para onde você tem olhado? Você mente? Você vive dizendo palavras sujas? Você sonega imposto? Você consome pirataria? Você guarda mágoa? Você é avarento de coração? Você trata as pessoas com arrogância? Você honra a Deus no seu trabalho? Você é dizimista? Você tem vícios? Você consome pornografia? Você vem para a igreja por obrigação? Qual é o seu mau caminho? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, tem uma condição ali. Qual mudança nós precisamos ter? Com o que nós precisamos romper? Você sabe, eu sei. Cada um aqui examine a si mesmo, não olhar para a vida do outro. Ninguém está aqui para olhar para a vida de ninguém. Mas cada um aqui sabe. Isaías 59 diz: são as suas transgressões que separam vocês de Deus. Os seus pecados esconderam o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. São as nossas transgressões que nos separam da presença de Deus. As nossas transgressões. Não é culpa do governo. Não é culpa das coisas aí fora que muitas vezes nós colocamos a culpa. Está dentro de cada um de nós. Tem que haver uma mudança dentro de nós. Um rompimento com os nossos maus caminhos, imediatamente. Enquanto nós não rompermos com os nossos maus caminhos, não adianta clamarmos pela presença de Deus. Não adianta clamarmos e clamarmos e clamarmos. Sabe por quê? Continuaremos chegando na igreja como se estivéssemos chegando em qualquer outro lugar. Abriremos a Bíblia, mas os nossos corações continuarão fechados. Faremos parte dos ministérios que muitas vezes tratamos como um passatempo sem compromisso nenhum. Cantaremos, pregaremos e oraremos, mas não passará desse telhado aqui. Termina o culto, nós voltamos para as nossas casas. A semana começa e a nossa postura é sempre a mesma. E no fim de semana, se eu não tiver nada melhor para fazer, eu vou na igreja e tudo começa de novo. Tudo começa de novo. E no fundo nós sabemos que isso não passa de um grande teatro. Não passa de um grande costume. Não passa de uma grande tradição religiosa. Em Isaías 29:13, o próprio Deus diz: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. O povo, nesse tempo de Isaías, continuava com os sacrifícios no templo, se vestiam como mandavam, eram pessoas que não perdiam uma das festas sequer ali judaicas. Seguiam ali, tudo bonitinho, todo mecanizado. E Deus olha e fala: esse povo só está cantando, só está oferecendo sacrifício.
mas o coração, que é o importante para Deus, está muito longe de mim e eles me adoram em vão. E muitas vezes nós perguntamos o porquê nada muda, não é? Nossa, o que eu mais ouço das pessoas, eu fui num acampamento de pastores esse ano, e muitos falam a mesma coisa. Nossa, muita gente vira o ano e quer ter uma nova vida com Deus, quer ter uma vida mais intensa com Deus, quer que o ano de 2026 seja diferente do ano de 2025. Mas eu pergunto, nós queremos viver uma nova vida, mas com as mesmas práticas de anos para trás? Queremos sentir novamente a presença de Deus, com as mesmas atitudes de sempre? Queremos viver o extraordinário de Deus. Cantamos, levantamos as nossas mãos, mas dentro está tudo oco. Dentro não causa mudança. Como John Piper diz, infelizmente para muita gente Jesus virou um programa de fim de semana. Para muita gente, o culto acaba daqui 20 minutos e só retorna no domingo que vem. Sendo que o nosso culto a Deus, ele é semanal, todos os dias da nossa vida. O culto público se encerra agora, daqui a pouco. Mas a nossa vida deve ser cultuar a Deus com as nossas atitudes. O que você tem vivido que você precisa romper imediatamente? O que Deus já tem falado ao seu coração que você precisa mudar, que você precisa deixar, mas a dureza de coração continua martelando ali e nada muda? Eu não estou aqui para olhar para a vida de ninguém e essa palavra falou muito comigo e eu identifiquei muita coisa na minha vida a qual eu rompi. Porque se eu quiser viver um avivamento verdadeiro, o avivamento espiritual bíblico, eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Porque se você não fizer isso, você pode passar a vida toda na igreja e isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque se o Cristo que você conhece não é capaz de transformar você, então nós estamos falando de dois Cristos diferentes. Continua dizendo o seguinte, agora a promessa de Deus. Então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, é importante nós entendermos que depois de nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face de Deus e nos convertermos dos nossos maus caminhos, o texto nos apresenta uma condição. Aí sim, eu ouvirei dos céus. Não é isso que Deus disse? Aqui é claramente uma condição. É importante nós entendermos o seguinte, eu estou agora fazendo pós-graduação em exposição bíblica, e eu já estava preparando essa pregação e a aula falou sobre o profeta Isaías. Profeta Isaías não, sobre a questão de Salomão e tal, o templo. E uma coisa que o professor disse, eu anotei, ele disse o seguinte, o amor de Deus é incondicional, não é? Nós cantamos aqui, seu amor é incondicional, o que é isso? Deus nos amou de graça. Ele não viu nada em você que encheu os olhos dele. Ele te amou incondicionalmente, não dependendo de situações ou condições. O amor de Deus é incondicional, mas o perdão dele não. O perdão dele não é incondicional. Porque Deus, na sua palavra, agora vamos para o Novo Testamento, 1 João 1,9 diz, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Se. Agora ele diz que se o povo que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, romper com o seu pecado, mudar de vida, aí sim, eu ouvirei e perdoarei. Ou seja, Deus ele coloca condições para nos perdoar. Porque para existir perdão, precisa primeiramente de arrependimento. Para existir perdão, precisa ter arrependimento e eu e você não enganamos a Deus. Nós podemos pedir perdão todos os dias, mas se o seu coração está enraizado no pecado e minutos depois você está praticando a mesma coisa de novo, você não se arrependeu. Arrependimento não é choro, é mudança. Arrependimento não é cena, teatro, arrependimento é transformação de vida. Um personagem que quando se converteu a Cristo foi transformado, e nós vemos na prática, Zaqueu. Zaqueu era um publicano que roubou muita gente em Israel. Ele roubou muita gente.
Mas quando Jesus, o Deus encarnado, visita Zaqueu, quando ele se converte a Cristo, a primeira atitude de Zaqueu é devolver em dobro tudo que ele já tinha roubado. Sabe o que é isso? Transformação que se traduz em prática. Tiago diz que a fé sem obras é morta. Se a nossa fé fica apenas no campo intelectual e não se transforma no campo das práticas, a sua fé é vã. Porque a fé verdadeira nos faz mudar de vida, viver em novidade de vida. E isso é importante. E daí ele diz, então eu ouvirei dos céus. Aí sim, aí vocês estão falando com o Deus Santo de Israel. Aí eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Deus já está garantindo o pecado desde que haja arrependimento e mudança. Perdoarei. Sararei a sua terra. Aqui terra, ele estava se referindo à nação, ao país Israel. Mas talvez terra para mim e para você possa ser a nossa casa. Possa ser a nossa vida. Muitas vezes, talvez você se pergunta, parece que porque nada dá certo, parece que por que a sua casa muitas vezes tem um clima às vezes esquisito. Porque muitas vezes parece que é tudo vazio, parece que é tudo sem sentido. Você não sente mais a presença de Deus, você parece que não vê mais a mão de Deus agir na sua vida, e nós nos perguntamos o porquê, mas a solução está dentro de nós. Deus, ele promete perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Mas sem antes você cumprir a sua parte. Ele é Deus, santo, e diz, sede santo porque eu sou santo. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus do nosso jeito. Não tem como. Então, para que nós possamos experimentar um avivamento nos nossos dias, na qual nós vivemos numa sociedade doente, numa sociedade onde a moral ela já foi para o espaço há muito tempo, onde o que é certo é errado e o que é errado parece que é certo. Tudo foi invertido, valores familiares. Uma família hoje já não é mais uma família padronizada que Deus criou lá no Éden. Pode ser aquilo que você escolher. Em um mundo tão terrível em que nós vivemos, se nós queremos um avivamento na nossa igreja, no nosso bairro ou em qualquer lugar dentro da nossa casa, isso começa com atitudes nossas. Você pode orar, clamar a Deus, chorar, orar todos os dias, mas se não houver rompimento com o pecado que você sabe que você precisa romper, é perda de tempo. É perda de tempo. Então que nós possamos entender que avivamento é isso. Avivamento é isso. Jesus disse em João 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura, olha só. Ele procura verdadeiros adoradores, ele não procura pessoas que estão na igreja, ele não procura pessoas que colocam uma Bíblia embaixo do braço, ele procura verdadeiros adoradores. De dentro para fora. Nós podemos enganar as pessoas, mas Deus conhece o nosso coração. Então que nós possamos sondar o nosso íntimo, nos humilhar perante Deus, buscar a face dele e nos converter dos nossos maus caminhos. Porque eu creio piamente que ele é fiel para cumprir essa promessa que ele fez aqui. Porque ele é Deus. A grande questão não é se ele vai cumprir a promessa dele ou não, porque isso ele vai e ele é Deus. A grande questão é se nós vamos fazer a nossa parte do trato. Vamos orar.